Olá, estamos aqui hoje, num dia muito especial, participando desse programa que foi pensado pela Escola da Magistratura, pelo Centro Cultural do Tribunal de Justiça de Rondônia. E nesse projeto, que é chamado Magistrados de Sempre, a gente sempre quer trazer uma personalidade que contribuiu com a formação do Poder Judiciário de Rondônia. O Poder Judiciário de Rondônia completou no ano passado 40 anos de existência. E para a gente chegar onde chegamos, teve pessoas que deu o pontapé inicial, ajudou na formação e na construção do Poder Judiciário que nos tornamos. Completamos 40 anos e aqui nós temos duas pessoas especiais demais que ajudaram muito na construção da nossa história, que permitiram com as suas vidas, com as suas contribuições, fazer do judiciário o que ele é hoje, né? Hoje nós vemos um judiciário que é premiadíssimo, né? No prêmio de qualidade do Conselho Nacional de Justiça, nós já temos 4 títulos diamantes. Esse ano estamos aí ansiosos, disputando mais um selo, se tudo correr bem. E mais do que selos, eu penso que o Judiciário de Rondônia marca por essa excelência de serviço ao jurisdicionado. Eu acho que o foco, a diferença do nosso tribunal e muito desse pensamento, dessa visão que nós temos hoje, foi graças à visão que os senhores lá atrás colocaram, né? Uma visão focada no humano. Então é um judiciário que pensa nas pessoas, que quer entregar uma justiça, não aquela um direito frio, na verdade quer entregar um resultado, uma sentença, um julgamento que faz análise do caso a caso e que traga diferença para toda a sociedade. Então, a gente está aqui com mais 2 pessoas para falar, para contar da experiência que eles têm e carregam com eles, para falar para a gente o que estão fazendo hoje, né? Eles não estão mais no Poder Judiciário porque estão aposentados, aproveitando esse momento da vida. E uma das coisas que a gente vai falar é falar sobre isso. O que é ser aposentado, como que é essa nova etapa da vida, quais as paixões atuais. Então, acho que nessa oportunidade a gente vai ter um momento de compartilhar muitas experiências com pessoas que têm muito a acrescentar para todos nós. Nós temos aqui o desembargador Antônio Cândido, a desembargadora Zelite, eles foram presidentes do tribunal, corregedores de justiça, são pessoas que contribuíram muito com o Poder Judiciário. E para dar então, a gente iniciar esse nosso bate-papo e essa nossa conversa, eu queria que eles se apresentassem, né? Eu acho que melhor do que eu apresentá-los, porque o histórico deles é conhecido de todos, né? Mas melhor do que eu são os senhores mesmo, falarem para nós de onde vocês são, os senhores são, qual é a história dos seus pais, da sua família. Então a gente vai começar, eu vi que o desembargador Antônio Cândido é super cavaleiro, a gente vai começar com a desembargadora Zelite, né? Ela começa aí explicando para a gente quem é a desembargadora Zelite. Tudo bem, eu respeito a antiguidade, mas você respeita, estamos esperando que fosse ele, porque a gente respeita muito a antiguidade. Mas se você abre esse espaço para mim, é um prazer muito especial estar aqui com Aldarzian, esse juiz tão especial, essa plateia maravilhosa que está aí, que eu nem sabia que teríamos plateia e gente especial que me instiga muito bons sentimentos e pensamentos e memórias. E o desembargador Cândido, meu colega querido, que foi quem me deu posse no Tribunal de Justiça. Então, para os que me conhecem, os que não me conhecem, eu venho do Ministério Público de Rondônia. E a minha cidade natal não é Boa Vista, né? Eu sou roraimense. Roraimense, nasci numa fazenda chamada Vista Geral. Meus humildes pais me trouxeram. Com 7 dias fui batizada por um bispo que visitava a região. Qual a distância dessa localidade até a capital? É muito distante, eu acho que mais de 600 quilômetros. 600 mais de 600 quilômetros. Então, venho de lá, no tempo, quando viemos para a cidade, meus pais, né, trouxeram os filhos para poderem estudar. E aí ficamos naquele território, na época era território de Roraima, território de Rondônia, na época era Guaporé, né, território federal do Guaporé, e lá, Roraima. Roraima.
Tinha esses dois, mas tinha um terceiro. Tinha mais um, né? Mais um território, que eu acho, não sei qual era. Bom, vamos ficar nesses dois por enquanto. Porque esse a gente tem certeza, né? Então veio de lá e estudei no Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas, fui legal em 1976. 76. 77 eu voltei para Boa Vista, Roraima, ali eu instalei um pequeno escritório de advocacia, trabalhar, né? Fui trabalhar porque precisava, minha família toda precisava de mim. Meus pais são muito humildes, pessoas maravilhosas, eu sou a segunda de 7 irmãos. 7 irmãos. Mas meus pais criaram meus irmãos de uma forma muito humana, muito carinhosa, e hoje a gente tem um aconchego muito especial. Hoje nós éramos 9, hoje nós somos 5. Então eu agradeço a Deus cada dia por mais um dia, né? Estudei em escola pública. As escolas públicas da época eram extraordinárias, eram os melhores professores. Eu me lembro, Instituto de Educação Monteiro Lobato importava professores especiais da PUC de São Paulo para nos ensinar. E esse ensino médio foi em Boa Vista? E foi em Boa Vista. Então, eu tenho, assim, na época, nós tínhamos um excelente curso fundamental e médio, né? Passamos no vestibular sem dificuldades. Uma universidade estudávamos, pública, nós né? vivíamos para estudar. Sim. Estudei lá, me colei grau lá, tenho excelentes lembranças daquele período, exceção de algumas dos preconceitos que as mulheres ainda sofriam muito, e isso é bom que se fale. Não sei se eu posso me estender nessa conversa. Com certeza. A gente vai ter um tempo, amanhã toda é dos senhores. Então, de alguns professores, né, que nos olhavam e diziam, mas você é tão linda, vá para casa aprender a fazer manjar de laranja para o seu marido, daqui a pouco você arranja um marido e não sabe fazer um manjar de laranja. E eu olhava, mas isso na universidade? Na universidade. Então tínhamos professores, eram passagens, né? Sim. Eram passagens da vida. E outra, está estudando direito. Então por aí vai essa vivência nossa de preconceitos, né? Contra a mulher, que se estende até hoje, mas hoje muito menos, mas depois de muito sofrimento. Mas a senhora quebrou uma barreira incrível, né? A gente está falando da década de 70. Sim, a senhora exatamente. Numa universidade pública, não era um tempo de muitas mulheres em universidade? Não, era mais masculino. A turma da senhora tinha quantas mulheres? Só para a gente ter uma ideia de como era isso. Olha, a nossa turma em Direito era noturno porque eu precisava trabalhar de dia. Na realidade, nunca trabalhei, graças a Deus, só estudei. Eu estudava à noite, mas tinha matérias fracionadas, porque naquele tempo estava começando o sistema de créditos, e eu era da primeira turma. Então, eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Então, coisas nesse sentido. E nós tínhamos 60 alunos nessa primeira turma, 60 alunos, mas eram poucas, eu não posso te dizer hoje, porque tem mais de 40 anos, quanto eram, mas eram pingadas. Né? Se nós éramos 15, 20, éramos muitas. Então, mas vivemos isso aí. Não sei se eu esqueci alguma coisa interessante que deveria falar, mas... Não, ela já traz um debate muito legal, né? Porque fala desse tempo, de como era a educação na Amazônia, né? Com as mulheres. E vinham muitas nesse tempo, o governo de Roraima financiava não, ele bancava as casas, as prefeituras bancavam as casas das estudantes. Tinha casa de estudante em Belém, tinha casa de estudante em Manaus e casa da estudante também em Manaus. Eram casas masculinas e femininas. Com esse incentivo, do governo de Roraima, nós podíamos ir para lá, pegava uma vaga na casa, morava e podia estudar com tranquilidade, sem pagar aluguel, e o governo dava uma ajuda de custo para casa em alimentação. Então, isso ajudou muitas das famílias, porque as famílias eram um território, uma cidade pequena, onde não há produção, onde não há emprego, nada. É muito difícil você sair, assim, vai se aventurar como, né? Então, tinha o suporte do governo, e isso foi uma coisa muito boa que se fez pelos estudantes, pela juventude lá em Roraima, nos idos e na década de 60 e 70. Se não fosse esse esforço, a senhora
não estaria aqui Quem conosco, sabe, né? né? Que bom que a senhora não atendeu o conselho do seu professor de fazer manjar, né? Continuou estudando e permitiu que a senhora chegasse onde chegou. E o desembargador Antônio Cândido? Quem é o desembargador Antônio Cândido? Quem são seus pais? São seus pais? Os irmãos? Qual é a história que deu origem ao senhor? Inicialmente, agradecer por mais esse momento histórico, seja para o judiciário rondoniense, mas seja pessoalmente ao meu caso, desembargador aposentado, ao lado aqui também da desembargadora Zelite Andrade Carneiro, e tendo como interlocutor nada menos do que o nosso nobre, ilustre magistrado Aldazian, que eu conheço e tenho só boas referências, é uma alegria. Então, falar de Antônio Cândido, eu acho que é falar bem. Só falar bem. Eu costumo dizer que o adágio nosso, o último, tem sido: eu quero ter 1 milhão de amigos, como dizia o rei Roberto Carlos. Uau. Né? Só amigos, só amigos. Sim. Mas, enfim, nasci numa família do agronegócio, fazendas, morando na área rural. Também nasci numa fazenda. Sou registrado como nascido em 20 de maio de 49. 49. Sendo que, na realidade, meu pai assim o fez para não pagar uma multa ao cartório. Porque, na realidade, eu nasci em 11 de abril de 49. Ah, entendi. Então, mas ganhou um mês. Tem um mês aí que era para não pagar a multa. Mas, então, a data oficial ficou sendo 20 de 5 de 49. E como que o senhor faz? Tem 2 aniversários? Como que é isso? Tem 2 bolos, então? Que legal, né? Depende. Quando o 11 de abril cai no final de semana e acaba sendo mais propício à comemoração, que comemora em abril. Comemora em abril. Quando é o 20 de maio, que vem com maiores cortesias, a gente fica no 20 do 5. Que legal. Né? Então, o senhor tem o privilégio de ter 2 datas. 2 datas. Mas eu quero dizer para todos que a data preferida é a data constante dos documentos. Sim. 20 de 5 de 49. Mas, enfim, nasci, então, na zona rural, pai trabalhador, lavrador, né? Mãe também de lides domésticos apenas. Sou eu e mais 3 irmãs, eu fui o primeiro da família. 1 e mais 3? 1 e mais 3 irmãs. 4 no total. As 3 irmãs hoje residem em São Paulo, são casadas. Uma vida normal, cotidiana. O senhor era o mais velho? O mais velho, mais velho. E aí meu pai faleceu cedo, né? Com 46 anos ainda, ele foi atacado por aquela doença de Chagas, né? Própria da zona rural. E aí a família ficou, digamos, bastante carente. Mas eu fui morar com uma família nas margens do Rio Paraná, de Bagi, Rio de Bagi, no Paraná. E era um cidadão de idade e ele dizia sempre: como você não nasceu em berço de ouro, não casou com uma mulher rica, então você tem que lutar, estudar, trabalhar e estudar. Eram os 2 lemas que ele me ensinou. Eu era jovem ainda, de 12 anos, mas isso calou forte, no sentido de que se eu não nasci rico e também se não ganhei na loteria, né, então eu teria que ganhar pelos braços e pela cabeça, pelos estudos. Isso ficou forte, ficou em mim. Uma segunda coisa que ele falava e apregoava bastante é de que você deveria ser verdadeiro, fora da mentira, ser da verdade, ser do bem. E aquela situação de fazer amigos e não inimigos. Então, isso era um princípio, sempre foram um princípio, e que eu vou levar comigo. Né? 3 princípios muito interessantes. Muito interessantes. Né? Estudar, trabalhar, ser verdadeiro e fazer amigos. Fazer amigos. Né? Estudei, e graças a Deus, apesar de ter começado a fazer o primário atrasado, porque desde então se começava a fazer o primário, a partir, às vezes, do 4 anos de vida, 6 anos de vida, né? A criança já... Eu fui adentrar a escola com 8 anos. 8 anos. Então, a molecada, meus colegas de escola eram tudo menores. E eu era o mais adulto, o mais avantajado também. Enfim,
Mas aí, quando chegou no 4º ano primário, que antigamente era primário, ginásio e colégio, né? Os degraus. Então, quando você saía do 1º grau para ir para o 2º grau, ou do 2º grau para o 3º, que era o colégio, você tinha um exame chamado exame de admissão. Exame de admissão. E a maioria dos alunos, das pessoas concorrentes, ficavam 1 ano fazendo um cursinho de admissão. Para poder passar. Para poder passar. No caso meu, chegaram para mim e falaram assim, ó, cara, você tem que passar independente de cursinho. E eu estudei, caprichei, fui lá e pulei fiz essa ponte. Né? Do ginásio eu já fui direto para o colégio, porque passei no concurso de admissão. E aí, crescendo, e aí vem a história do trabalho. Assim que saí da zona rural, onde eu fiz o primário, eu fui convidado e aceitei com muito... Foi procurado até, fui trabalhar de início dentro de um fórum, no judiciário. Então eu estou no judiciário... Graças a essa influência. Graças a esse começo lá, a vida inteira. O senhor tinha quantos anos quando isso aconteceu? Eu entrei no judiciário 12 anos para 13. Olha só. Negócio de notas, batendo carinho. E o cartório já era também. Tinha um incentivo, né? Uma gratificação como aprendiz, mas sem registro. Sem registro. Mas, então, e estava ali para trabalhar, para não ficar na rua. Minha mãe, né, para não ficar na rua, então teria que trabalhar. E estando dentro de um cartório, então eu passei a conhecer advogados, juízes, promotores, né? E isso me direcionou a ficar no judiciário. Veja que coisa incrível, né? E com 16 anos eu aí mereci registro, e o cartório que eu trabalhava era notas e atendia a parte judicial também, conjugada dentro daquela época, né, dentro do judiciário. Mas eu fiquei, inicialmente, batendo carimbo no notas. E com 16 anos eu passei para a parte judicial, ou seja, fazer registro de feitos, fazer carga de livro para advogados, começar a expedir mandados, precatórias, enfim, aqueles atos normais na serventia extrajudicial. Execução. E judicial também. E depois, com 18 anos, eu passei a condição de escrevente autorizado, podendo assinar, vale dizer. Então eu fui fazer audiência na máquina Olivetti. Olha só, já com 18 anos. Com 18 anos, né? Já secretariava Já secretariava o juiz e o promotor. Isso em São Paulo? Isso no estado de São Paulo, na comarca de Presidente Venceslau, que é vizinha ali do Mato Grosso, Presidente Epitácio, mais próxima de Presidente Prudente. Porque, paralelamente, eu comecei a fazer direito, influenciado pelo meio que trabalhava. Inevitável direito nessa circunstância. E até tinha uma brincadeira, dizia assim, escuta, cara, mas você vai fazer direito? Eu falei, sim, vou fazer direito ou vou fazer errado? Fazer o errado era fazer qualquer outro curso para mim. Eu tenho que fazer direito. Eu fui fazer direito. Então eu cursei a Faculdade de Direito de Presidente Prudente, a Toledo de Ensino, né? E graças a Deus eu só tenho que falar bem dessa escola, grande escola, e já foi apontada por jornais e outras pesquisas lá no estado de São Paulo como sendo uma das faculdades que mais aprovou o ingresso na magistratura. É um dado interessante. Mas aí, trabalhando no judiciário, eu fui desenvolvendo, concluí direito. Em seguida, saí do judiciário momentaneamente porque fiz um concurso no Banco do Estado de São Paulo, que era o Banespa. Então, fiquei 5 anos e meio no Banespa sendo bancário, mas fazendo... Aí fui para São Paulo fazer PUC, tinha concluído direito, e fui fazer pós-graduação. Mas a mente era fazer concurso, a cabeça estava direcionada para ser magistrado. Até que retornei para Assis, onde moravam os familiares, Assis, estado de São Paulo, e advogava e trabalhava no Banespa, porque o Banespa era 6 horas, né, um período de 6 horas. Então, vejo que a minha origem é eminentemente humilde, de trabalho e estudo. E tinha em mente que eu queria ser juiz. E por que magistratura? O que a magistratura oferecia? Tinha aquela situação das 3 garantias, né? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Eram premissas interessantes. Premissas interessantes. Dentro do serviço público, uma das melhores possíveis, né? Então, eu busquei a magistratura. Mas, advogando em Assis, eu iniciei, eu estou falando um pouco rápido, um pouco resumido, mas eu iniciei a fazer concursos, né? E aí eu fiz alguns concursos no estado de São Paulo, magistratura,
Então tinha lá 40 vagas e eu estava lá em 80, não entrava. Pois é. Aí prestei concurso para promotor de justiça no Paraná. Cheguei a ingressar, mas aí tinha prestado em Rondônia. Quando saiu o resultado aprovando lá, eu estava juiz. Já estava aqui. Já estava juiz. E assim, teve outras passagens, mas enfim, em 82, no ano de 1982, de 81 para 82, nós vamos recordar que o estado de Rondônia, que era território federal, foi transformado em estado de Rondônia. De 81 para 82, a lei parece que era de dezembro. Em março, abril, a gente veio fazer inscrição ali no fórum do prédio do Tribunal Criminal hoje, né, prédio criminal. Quem atendia ali, secretariando o Tribunal de Justiça, era a doutora Helena Carvajal, hoje de tabelião de cartório. E quem me atendeu e quem fez minha inscrição para o concurso, né, 82. Aí prestamos o primeiro concurso, viemos aqui, a gente vinha de avião até Campo Grande, eu vinha de ônibus até Campo Grande para Porto Velho tinha que vir de avião, porque o ônibus demorava muito. A estrada ainda não... 20 dias para chegar. 20 dias para chegar, a estrada não estava completada, a BR-T64 não estava completa. Mas aí em 82 fizemos o primeiro concurso da magistratura. Tem um fato que eu quero falar. Nesse primeiro concurso, tinha mais de 600 candidatos. Vindo do Brasil inteiro, porque havia atrativos ao primeiro concurso da magistratura. Né? E o salário era um dos melhores do Brasil. Essa é uma boa experiência para você. Dentre todas as magistraturas, exatamente. E mais, o juiz que ficava na capital, eram os 6 primeiros classificados, ficavam na capital. Eu fiquei. Mas eles seriam providos ou atendidos com um carro particular, um veículo. Cada um tinha um motorista, um carro próprio para se locomover, para ir para casa, vir para o fórum, etc. e tal. Dentre outras vantagens. Eu vim preparado para fazer o concurso que eu estava fazendo em São Paulo, Paraná. Tal. Eu passei em primeiríssimo lugar nas notas. Mas fiquei em segundo porque o desembargador Adilson Alencar, que veio de Brasília, que era promotor de justiça. Ele já era promotor lá. Promotor de justiça em Brasília. Com esse título, ele me tomou no primeiro lugar. Aí só ficou em segundo. Eu só fiquei em segundo. Olha só. E aí... De um total de quantos magistrados aprovados nesse no primeiro concurso? Foram 25. 25 magistrados. 25 magistrados. De todo o Brasil. De todo o Brasil. Que vieram aqui. Tinha gente do Brasil inteiro aqui. Mais de 600 candidatos. Mais de 600 candidatos. E aí, fazendo o oral no hoje atual ali, primeiro Tribunal do Júri, naquele salão lá, estava todos os embargadores praticamente, componentes daquele início. Desembargador Fuado Darwish, que era o presidente, Dimas Fonseca, Aldo Castanheira, enfim, quem se interessasse podia vir participar, Hélio Fonseca, podia vir participar da banca examinadora e arguir os futuros juízes. E passando na comissão de concurso, o desembargador Fuado Darwish disse assim, depois da metade do oral que estava fazendo, né? Ele disse assim, o juiz Antônio Cândido, falei, o senhor já está me promovendo? Quantos foram para oral? Só para a gente... Se o senhor se recorda, já é um fato. Não lembro quantos foram para oral, mas assim, não dá para dizer, não consigo dizer. Mas assim, como tinha 25 vagas, era o mais próximo do dobro que foi chamado, né, para fazer o oral. Mas aí o desembargador Fuado Darwish, me lembro, e eu tenho que dizer isso, disse assim, o juiz Antônio Cândido pode ser juiz da vara do júri? Eu falei, com certeza. Com certeza. E foi exatamente a minha primeira lotação na primeira vara do Tribunal do Júri da capital. Começamos ali, né? Depois de 7 anos, 8 anos, eu já estaria sendo promovido ao Tribunal de Justiça. Depois o senhor vai me contar mais sobre isso. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, até agora, a gente falou um pouquinho de cada um dos senhores. A desembargadora Zelite é lá integra a Amazônia como nós do extremo norte, né? Porto Velho, Rondônia é o início da Amazônia, como todo diz. O desembargador Antônio vindo do Paraná. De São Paulo, paranaense. Nascido no Paraná e formado em São Paulo. Em São Paulo. E não sei se todos que vão nos ouvir e os que estão aqui presentes perceberam a importância da educação, né? Aqui a gente tem história de 2 pessoas que, pelo que eu entendi da fala, tem uma origem que não é uma origem abastada, né? Eram de pessoas que precisavam vencer pelo estudo. E graças a esse esforço pessoal,
vocês vão ver depois o quanto de coisa que essas pessoas conquistaram, né? O quanto de realizações elas fizeram. E eu acho que esse programa do Magistrado para Sempre, ele com essa resposta a essa primeira pergunta, ela já serviu a finalidade dele. Que um dos propósitos é exatamente isso, é passar essa experiência de vida de vocês para todos os que nos assistirem. E nós temos aqui, certamente a nossa expectativa é que jovens possam nos assistir e possam entender o poder transformador da educação. Né? E está aqui a prova. E eu queria que vocês continuassem conosco, porque vocês vão ver o que a educação é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então, o desembargador Cândido já contou um pouquinho onde que ele já começou. Ele começou a dizer né? o estágio inicial de onde ele chegou. Daqui a pouquinho ele vai contar mais para a gente. Né? Então, um menino que, infelizmente, teve um infortúnio de perder o pai jovem, muito jovem, com 12 anos de idade, teve que meio que assumir a casa, começar a trabalhar, estudar. Eu e mamãe, né? Eu e minha mãe aqui. Tocamos para cuidar de mais 3 irmãs, né? Mas eles não se esmoreceram, né? Eles continuaram acreditando na vida, acreditando no estudo. E aí, em 82, ele conseguiu ser magistrado no primeiro concurso de Rondônia. Do outro lado, a desembargadora Zelite, né? Uma jovem, inovadora, né? Uma mulher num tempo em que as mulheres eram estimuladas a fazer manjar em vez de estudar na faculdade, né? Mas ela valente falou, não, eu posso aprender manjar e posso continuar no direito também, né? Com certeza. Eu não preciso Mas fazer. Até hoje eu não sei fazer manjar, não. Mas não marcou, né? Não quero fazer isso. Não vou fazer, né? Eu queria que agora vocês contassem um pouquinho essa trajetória que o desembargador já começou a contar, né? Então, nós falamos um pouquinho da origem, de onde os senhores vieram, e aí agora a gente pode avançar para falar. Entende? Ele me estimulou, o doutor desembargador Cândido, porque eu parei num certo momento e não esqueci, mas eu achei que ficasse para depois. No segundo momento, seria a minha... De onde eu venho, como que eu cheguei na magistratura? Eu venho do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas se a senhora pudesse contar um pouquinho, que eu tive dando uma olhada, que antes dela ser promotora, a senhora já foi presidente da seccional da OAB lá de Roraima, não foi isso? Sim, coincide com esse período, né? Vocês não vão entender. Então era uma moça jovem que assume um conselho de classe, né? Lá no norte do país, né? Então, se a senhora quiser contar um pouquinho disso... Prazer. Então, eu cheguei em Boa Vista, de volta, né, de Manaus, depois da faculdade, instalei o meu escritório ali atrás e passei a me relacionar com os colegas da UAB, esse mundo próprio nosso, né? E advogando e participando ali. Depois eu fui, isso estava no meu currículo, mas eu tirei do currículo. Eu participei de um conselho da Teleron, chamado Telecomunicações de Roraima. Eu era conselheira deles, né? Trabalhava ali com eles também um tempo e depois fui convidada para trabalhar numa entidade privada. Eu dava 2 horas do meu trabalho por dia. E aquilo foi um concurso, porque o salário era muito alto. Era muito alto. E o salário o salário onde eu trabalhava nessa empresa, né, dando assistência jurídica. Eu passava lá, passava todos os dias, eu falava, se precisar de alguma coisa, porque agora eu vou para o escritório. Então, eu ficava no escritório e tal. E aí veio automaticamente a questão da OAB, dos colegas, não, você não quer assumir e tal, porque tinha um que já estava há algum tempo lá. E aí eu aceitei. E houve aquele acordo lá e tal, com todo, mas o conselho era praticamente masculino, né? Masculino. Nós éramos 5 mulheres no conselho. Mas eu fui eleita por eles à unanimidade para ser a presidente da ordem dos advogados, né? O ano a senhora se recorda? Me lembro. Isso foi em 80, em dezembro de 80, para eu assumir... Nesse biênio. E a senhora já tinha quanto tempo de formada nessa época? Se a senhora se recorda.
4 anos, jovem, né, desembargador? Muito jovem, já assumindo um conselho de classe no seu estado. Então, atuei ali um tempo e aí coincide que eu passo no concurso. Eu comecei, como vem época de campanha e tal, aí eu fiquei sabendo, olha, vamos colocar o porque aquilo não era meu mesmo, não é? Então eu e é bom você ter um dinheirinho seguro para todo mês, com certeza, né? Uhum. Eu sei que eu fiz o concurso para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Isso, naturalmente. Agora, presta atenção. Eu assumi o Ministério Público em dezembro, fui nomeada em dezembro, tomei posse em dezembro, tudo correndo, para entrar em exercício em 2 de janeiro de 80. De 80. Então, eu já era promotora, eu já estava no Ministério, não era promotora, eu já estava no Ministério Público do Distrito Federal. Certo. E nesse tempo, pela Lei 3434, muito antiga, nós começávamos como defensor público. Olha só, começava como defensor público. Foi maravilhosa aquela experiência. Eu trabalhava muito, desde o primeiro ano de faculdade, eu trabalhava como promotor, com o defensor público, chamava Luiz Hitler Brito de Lucena. Então, eu ia para lá, me apresentei para ele, perguntei se ele deixava eu queria ser estagiária dele, eu queria aprender. Em Manaus, isso em Manaus. Não, né? Lá em Boa Vista, em período de férias, dezembro, aí janeiro, fevereiro, março, até o início das aulas eu trabalhava como estagiária dele lá e fazia. De forma voluntária. De forma voluntária, mas sem ganhar um tostão. Sem ganhar um tostão. Mas eu aprendi muito, muito, muito. Eu amava aquilo. Bom, eu assumi com 20 dias que eu estava deslumbrada com aqueles atendimentos, ajudando aquelas pessoas. Chega uma portaria do Procurador-Geral, que vocês vão se surpreender, que não era menos do que o nosso eminente desembargador Dimas. À época, ele era Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Olha só. E desembargador Dimas, vem a portaria dele para eu assumir como promotora substituta do meu colega que ia fazer um curso no Rio de Janeiro de 1 ano. Aí eu fiquei arrasada, mas não tinha outro jeito, né? Não tinha outro jeito. Aí eu fui assumir essa função de substituição dele por 20 dias e continuei. 3 meses depois, vocês não vão acreditar, eu estava fazendo júri na comarca. Assim, eu digo, meu Deus, nunca ninguém me disse como é que se faz um júri. Aí você se diz... A história dos senhores é muito... né? Ele, com a primeira lotação no Tribunal do Júri, a senhora fazendo júri. Fazendo júri. E na cidade... Aí passava, porque na cidade era só rádio, aí anunciava que existia uma promotora de justiça e falava para os jovens. Era aquela coisa interessante, né? Porque não havia. Então, quando aparecia alguém de proeminência, como é o caso de ser uma mulher promotora de justiça na década de 80, e não existia nada na cidade que se vê, então todos aqueles jovens queriam ver, o júri ficou lotado, porque queriam me ver quem era, e queriam falar comigo, queriam autógrafo. Mas olha, era uma coisa muito interessante. Eu não ligava para aquilo porque eu tinha dado à luz em dezembro, em 4 de dezembro de 79, eu ganhei uma menina, mas ela veio com um problema congênito cardíaco. Então nós tínhamos que nos dividir muito, eu e o pai, para dar atenção a ela, porque não tinha como, naquele tempo não tinha transplante, estava começando, e o Papa da América Latina chamava-se Adib Jatene. Eu falei com ele pessoalmente, com ele pessoalmente, para ver como resolver o problema da minha filha. Ele disse, não tem. Se a senhora conseguir que essa criança pegue 11 quilos, eu vou operá-la. E eu fiquei lutando, mas não tinha como. E 6 meses depois, Deus levou, né? Eu acho que para a gáudio dela, porque era um sofrimento muito grande para ela e para nós. Então, esse bebezinho fez parte da minha história muito tempo, nos amadureceu muito, a mim e meu esposo.
E trouxe muita tristeza, porque eu acho que eu tive apenas 2 sorrisos dela em 6 meses. Então, essas coisas acontecem, quem teus filhos são, levante a mão para o céu e dê graças a Deus. Né? Bom, eu continuei a vida e aqui em Rondônia se precisava muito de membros do Ministério Público. Adivinha o que aconteceu? E eu continuei na UAB, continuei e fui indo e tal, e empurrando essa possibilidade de vir para Rondônia, porque eu não gostaria, meu esposo era militar, mas já estava na reserva remunerada. Mas ele queria muito vir embora. Eu acho que ele é muito responsável pela minha vinda a Rondônia. E ele é de onde? Ele é do Paraná. Ele é do Paraná. Ele é do Paraná. E amava essa terra. E amava, não, veio aqui, teve muitos cargos importantes lá, muitos cargos. Contribuiu muito com a cidade, especialmente com a prefeitura, que ele foi prefeito lá. E tudo bem, depois chefiou outros órgãos públicos das concessionárias de serviço público. Isso em qual cidade? Boa Vista, Roraima. Em Boa Vista. Em Boa Vista, sim. Que era a capital. Né? Bom, eu sei que aí aconteceu que eu tive que vir para Rondônia. Né? E a senhora, me desculpe interromper, só para eu entender nessa dinâmica da promotora que fazia júri, era em qual cidade? Em Brasília? Aqui em Porto Velho? Não, em Boa Vista, onde eu estava lotada. Eu estava lotada, foi onde eu fiz as minhas primeiras sessões de júri, ali, né? Mas eu estava na defesa, como defensora. Bom, passou. Essa parte eu continuei trabalhando muito e gerenciando. Então eu empurrei a minha vinda para Rondônia o máximo que pude, mas quando foi em foi em setembro de 81, eu vim para cá. Né? Eu fui lotada em Ji-Paraná, pelo desembargador Dimas. E aí qual é a minha surpresa de quando houve a instalação do Estado aqui, é o que o Cândido... Nós nos encontramos aqui. Nos encontramos em termos, né? Porque o Cândido eu fui conhecer no dia da posse dele. Ah, sim. Porque eu estava trabalhando, nós fizemos a opção, essa eu não posso pular, fizemos a opção por permanecer no estado de Rondônia, porque a lei permitia que nós fizéssemos isso, e então ficou o doutor Edson Jorge Bada, a doutora Leide Fischer de Araújo Fernandes, e eu, que era o membro mais novo do Ministério Público, integrando com eles. Mas ajudei muito. Ajudei muito, porque eles eram 2 apenas, eu fazia tudo. Então, teve uma época que nós nos deslocávamos com os juízes que estavam antes aqui, que é os temporários. Tinha 3. 3, né? Nós nos deslocávamos. Da instalação antes do Estado. Do Estado. É verdade, também fazíamos isso. Exato. Então a senhora chegou a trabalhar antes da instalação. Trabalhei antes da instalação muito no estado todo. Nós íamos de avião, porque teve um momento em que cessou a magistratura anterior. Primeiro não tinha no interior, era muito pontual, né? Por exemplo, tinha um juiz que era em Ji-Paraná, que atendia a toda a adjacência com competência estendida, assim, fora da jurisdição, porque era realmente muito difícil. E outro município que era deslocado, que era Guajará-Mirim, que era um caso muito especial também, eram 2, né? Porto Velho, Guajará-Mirim. Isso, Porto Velho e Guajará. E depois as outras também, tem pontuados juízes temporários, mas muito pouco. Aí cessou a jurisdição deles, então era uma loucura nós atendermos, sairmos ponto a ponto para ver a questão dos réus presos, essa coisa de ver as coisas de emergência que tinha. E assim a gente atuou muito aqui e depois participamos da instalação. Para e passo, nós estávamos trabalhando na instalação do Ministério Público aqui. O desembargador Cândido deve ter tomado posse no dia 27 de julho. 27 de julho de 1982, depois do concurso. E nós demos posse aos promotores de justiça, aos novos promotores, que eram 25 também, em 26 de julho de 1982. Então, nessa época, nós já éramos, em julho, nós já éramos procuradores de justiça. A gente trabalhava tanto que não tinha nem tempo de olhar o Diário Oficial. Quando eu vi, nós já éramos todos
procuradores de justiça. Mas fizemos, montamos a banca, examinamos, demos posse e fomos atrás do recurso para instalar, para fazer funcionar a coisa. Então, eu acho que foi muito importante a nossa participação. E tinha 2 mulheres, por acaso, né? Eu me lembro do outro que mandava fazer manjar de laranja, eu me lembro, olha, o senhor nem se lembra, mas eu fiz uma coisa muito boa no estado de Rondônia, aqui no estado de Rondônia. Então, primeiro, atuei na chama-se Circunscrição Judiciária de Roraima, que era uma circunscrição federal, né? E depois, então, nós viemos para cá e optamos por permanecer. Participamos dessas instalações todas aí do Ministério Público e prosseguimos em nossa história. Então, o pessoal que está acompanhando aí já viu que a gente está diante de fundadores aqui da Justiça no Estado, né? Seja no Poder Judiciário, seja no Ministério Público, né? E aí, eles desde o início tiveram uma trajetória próxima, né? A desembargadora vai na posse dele, depois, mais à frente, ele dá posse para a senhora, né? Que coisa interessante. Né? Mas enquanto a desembargadora lá toma o cafezinho, a aguinha, o senhor podia continuar contando para a gente como que foi o desenvolvimento da carreira do senhor? O senhor assume o Tribunal do Júri aqui em Porto Velho, e aí quanto tempo fica aqui? Quais os desafios que viveu nessa atuação no primeiro grau? Aí eu vi que o senhor... Eu cheguei a ouvir aquele vídeo do senhor de Memórias que tem aqui, que eu recomendo, quem quiser. Sim. Conta um pouquinho da história, o senhor chega ao tribunal, né? Isso. Passa corregedor, presidente. O senhor conta pra gente como que foi isso? Em primeiro lugar, eu devo dizer que Rondônia passou a ser o estado da federação do meu coração. Né? Claro. Eu amo Rondônia, né? Adoro Rondônia, a família está aqui, fiz carreira pública aqui, então Rondônia integra a minha vida. Nossa vida. Quando a gente vem para uma solenidade dessa, um evento desse, a gente vem com muita boa vontade, muita satisfação. Eu quero saudar aqui não só de novo o doutor Alberzean, como também demais magistrados, o presidente ali da Associação dos Amigos, o Antoninho, que aliás foi cogitado aqui que em determinado momento da audiência nossa, ele poderá, por exemplo, o Antoninho, fazer uma manifestação. Fique atento que virá em seguida. Fazer alguma declaração, dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa. Mas assim, me permita só concluir essa intervenção rapidamente. Tomamos posse em 82, 25 magistrados. Eu fui lotado na primeira vara do Tribunal do Júri. E aí se anunciou a lotação eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, né? Que iria fazer as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte do Estado. Então, nós iríamos presidir, nós juízes recém-possados, iríamos presidir as eleições da primeira Assembleia Constituinte Estadual. Que desafio, né? Que desafio, que desafio. E eu me lembro que o desembargador Hélio Fonseca é quem comandava mais isso, né? E o desembargador Darcy Ferreira, salvo engano, era o presidente do TRE. E caminhava nessas linhas aí. Quando chegou na data da eleição, então, nós tremíamos na base. Imagina, presidir uma eleição com poucos meses de magistratura. E com o Estado recém-formado. E com o Estado recém-formado. Né? Então alguém dizia assim, não, a bandidagem está solta, não, aqui só tem gente bem intencionada, não, tá... E tem gente do mundo inteiro aqui, do Brasil inteiro. Então, eram situações eminentemente muito particulares, muito particulares. Agora, todo mundo parece com a intenção de acertar, de fazer o melhor. Então, graças a Deus, nós presidimos, participamos da presidência dessas primeiras eleições para definir os primeiros deputados estaduais do Estado. E nós juntos. E o MP junto. O MP junto. Participação direta. Participando das eleições. O MP participando das eleições como está na legislação. Como tal, né? Como tal. E graças a Deus parece que todos os órgãos se conjugavam. Tribunal de Justiça, Ministério Público. Era uma solidariedade. Uma solidariedade. Depois veio a Assembleia e assim por diante. Agora, depois ao longo da carreira, né, eu vou destacar aqui alguns pontos, como fiz nessa lembrança aqui do eminente colega, magistrado,
de que já prestamos um depoimento na memórias ao tribunal, e esse é um segundo similar, porém com outras conotações importantes. Então, lembrar de alguns fatos pitorescos, né, da carreira. Mas, assim, eu devo dizer, para conhecimento de todos, que se tivesse que repetir a carreira, eu seria de novo, iria de novo prestar concurso para a magistratura. Faria de novo? De novo, tranquilamente. A carreira que eu abraçaria seria a magistratura. É uma carreira respeitada, pública, bem disciplinada, que permite o camarada planejar a sua vida. Enfim, imagina que eu me aposentei em 2001, 2002. Nós estamos em 2023. Eu me aposentei com 53 anos de idade. Meninão. Meninão. E eu contava com 35 anos, 6 meses e 15 dias de trabalho averbado. Sim. Porque eu comecei muito cedo. Muito jovem. Muito jovem. E na magistratura, a própria magistratura permitia, não sei se permite ainda hoje, por exemplo, a tal licença-prêmio. Né? Isso que a gente podia averbar, né? Que a gente averbava como tempo de serviço. Sim, sim. Né? E aí encurtava o tempo de permanência no trabalho. Né? Mas assim, por ser dos primeiros magistrados a integrar o judiciário do Estado, lógico que permitiu que a gente pudesse realizar muitos fatos, digamos assim, de vanguarda, marcantes, históricos, né? Está aqui, repito, o Antoninho, que hoje é presidente da Associação dos Amigos do Judiciário, e trabalhou com a gente e presenciou isso. Mas eu vou dar só mais um fato para encerrar essa parte aqui. Na época que eu estava presidente no TJ, o governador do estado era Jorge. Não. Era o Valdir Raupp. Valdir Raupp. E aí o judiciário estava vivendo uma situação especialíssima. O estado de Rondônia ainda não tinha ainda a arrecadação que tinha hoje. Não tinha o Fuju que tem hoje, que depois eu posso até falar também. Então, o executivo pagava o judiciário com 4 meses de atraso. Era, para dizer um palavreado, era de lascar. Sim, muito difícil. Era terrível. Sim. E aí, porque quando isso impacta tudo. Impactava com 4 meses de atraso, o salário 4 meses de atraso. Era terrível, uma situação assim. E alguém chegava na presidência do tribunal, e os meus assessores, que eram aqui registrar, eram 2 magistrados excepcionais. Primeiro, o hoje presidente do TJ, desembargador Marcos Alaor, trabalhou comigo como juiz auxiliar na minha gestão de presidência, da presidência do TJ. E também, que era o assessor administrativo, desembargador Alaor. E depois, na parte jurídica, atuou comigo o doutor César Rubens. César Rubens. Magnífico magistrado, sério, concentrado, recuado. Né? E então, mas além dos diretores que compunham a administração do DJ na época, graças a Deus só fiz amigos. Sim. Com algumas exceções, né, que negócio de gratificação, de salário, que isso aí é outra situação. Mas só fiz amigos. Mas aí chegava o diretor do tribunal e dizia para mim assim: desembargador, chegou a folha, chegou o dinheiro. Só que veio só a metade. Nossa, como que paga, né? Como é que paga todo mundo? Só veio a metade. Aí a orientação, depois de falar com César Rubens, depois de falar com Marcos Alaor, falou assim: olha, a orientação é pagar primeiro o servidor. Primeiro o servidor. Depois, que é um salário menor, que estava mais afugentado. E depois a outra parte, quando vier, a gente paga os juízes. Né? Graças a Deus que eu fiz assim. E fez certo, né, desembargador? E outra, isso depois eu fui cumprimentado, vieram falar que estava certa a medida. Tal. Dentre outros fatos. Graças a Deus nunca mais aconteceu isso. Por favor, tenha a palavra. Não, e o pessoal que está aí assistindo, né? Então a gente fala de um tempo que hoje não é mais comum acontecer, mas naquela época era uma realidade totalmente diferente, não tinha lei de responsabilidade fiscal, né? Então era situação desafiadora. Depois a gente volta com eles, porque tem um pessoal aqui
que está ansioso para fazer pergunta para ele. São pessoas vai dizer se quer falar ou não quer falar. Puderam compartilhar do trabalho com eles, então eles querem fazer perguntas. Nós temos aqui o Antoninho, nós temos aqui o Dr. Zé Augusto, que é magistrado, a Carol, o Sérgio, né? São pessoas que trabalharam ou com a desembargadora Elite ou com o desembargador Antônio Cândido, né? Então o Antoninho parece que está ansioso, já está com o microfone na mão, eu acho que quer fazer uma contribuição. E olha para o Cândido, e olha para você. Vamos lá, Antoninho, por favor. Primeiramente, parabenizar o CDH, né, por ter esse momento de registro histórico e, evidentemente, tudo isso é uma contribuição dessas duas pessoas que hoje estão aqui, desembargadora Elite, desembargador Antônio Cândido, o que eles fizeram para o Judiciário Estadual. Eu tive a oportunidade de, em 1993, devido a uma situação com o meu chefe, ser recebido no gabinete do desembargador Antônio Cândido, que era corregedor. E ele me disse, claro, que os problemas que eu estava tendo ali não era o lugar de resolver e que iria me oportunizar a trabalhar com ele, mas que ali não era cabide de emprego, né? E que se eu apresentasse os mesmos problemas que estava acontecendo naquele momento, eu iria para a rua, né? E ele me oportunizou a trabalhar e tive a primeira função de secretário do corregedor. Aprendi muito com ele, né? Hoje eu sou formado em Direito, tenho 37 anos de Tribunal de Justiça, aprendi muito com ele e procurei, dentro das condições que foram me dadas, também contribuir com a administração do tribunal, porque logo em seguida ele subiu para a Câmara Criminal e também já assumiu a presidência em 1996. Naquele período era em março que tomava posse e terminava em março. Depois mudaram, agora fecha o ano fiscal, que sempre é final do ano, né? Então, em março de 96, ele foi para a presidência e ele me oportunizou também subir com ele. E procurei auxiliar todo o trabalho do gabinete da presidência. E é claro que a gente hoje, com a formação que tem, sabemos da importância que ele contribuiu com o Poder Judiciário. Lembro muito bem, não tinha o menor conhecimento jurídico na época, tinha apenas 2º grau. Ele me autorizou eu fazer minha faculdade, fiz e comecei a fazer o curso de Direito por incentivo maior dele. Mas eu lembro muito bem que o Poder Judiciário, naquela época, como ele bem disse, recebia migalhas até concluir o 12º para poder fazer o pagamento dos servidores. E o Poder Judiciário também tinha grandes problemas administrativos. E ele foi um grande mentor de regularizar, de buscar junto à Assembleia Legislativa aquilo que era atos ou resoluções, ou até portaria, e colocou tudo em leis, começando pela produtividade dos oficiais de justiça, que na época eles recebiam do Poder Judiciário um carro para trabalhar e iriam cumprir os seus mandatos. E evidentemente nós sabemos que nós tivemos e temos ainda alguns desvios de finalidade quando se deixa fugir do controle da mão administrativa aquilo que é o objetivo de atender o judiciário. O desembargador foi muito inteligente, claro, com a autorização e acompanhamento do Tribunal Pleno, e criou a produtividade dos oficiais e levou até a Assembleia. Lembro também muito bem, né, que no final da sua gestão era uma vontade dos servidores em ter o auxílio alimentação. E ele, antes de sair, deixou aprovado o auxílio alimentação, que foi implementado pelo desembargador Adilson, que o sucedeu. Nossa, boa memória. Então são coisas importantes, né, que eu hoje posso dizer que logo em seguida, ao término da gestão dele de presidente no tribunal, ganhei muita experiência e tive a oportunidade de sair candidato a presidente do sindicato e ganhei as eleições. Fiquei no sindicato por 2 gestões, né, e com o conhecimento que eu passei a ter lá, fiz uma boa gestão sindical. Evidentemente,
com o problema que nós tínhamos, e com a ajuda também da magistratura, uma das coisas importantes que aconteceu, talvez ninguém nem percebe hoje, né? A gente conseguiu entrar com a medida judicial contra a Previdência, contra o IPERON. Se hoje quem administra e paga os aposentados, tanto o magistrado quanto o servidor, foi oriundo de um mandado de segurança do sindicato, que nós bloqueamos as contas do IPERON, e depois nas negociações nós falamos, enquanto vocês não tiverem uma administração coesa, passa a ter uma administração dentro, intrínseca, e que não seja de políticos, que ali passaram vários políticos, e a nossa Previdência estava no fundo do poço, hoje, graças a Deus, está no azul. Vamos deixar que o próprio Tribunal de Justiça administre a folha de aposentados? E até hoje está administrando. Pois é, né, desembargador? Hoje o IPERON apenas, meu nome tá lá, do Judiciário, mas eu sei que é o tribunal. paga os pensionistas. Isso tudo foi um trabalho pensado entre sindicato e administração. E isso passou pela minha administração, com o conhecimento que eu adquiri em 5 anos que trabalhei com o desembargador Antônio Cândido. O desembargador Antônio Cândido foi inovador de tudo aquilo que tem hoje no judiciário, começando, inclusive, pelos cartórios, que antes era administrado pelo Tribunal de Justiça. Várias situações aconteceram no decorrer. Se nós formos aqui falar de tudo, nós vamos tomar muito tempo daquele que vão nos ouvir nas gravações que vão ficar. É muito importante, é elogiável a atitude do CEDH de poder fazer este material que fique registrado. São muitas coisas que talvez o desembargador agora vai relembrar do que eu estou dizendo aqui. Aproveito a oportunidade para dizer também que depois dele veio outros desembargadores e também tive a oportunidade de ter as embargadoras de elite na primeira minha administração da Associação dos Servidores do Poder Judiciário, que é a Associação Amigos, onde ela buscou interagir com o servidor, ela acompanhava o servidor mais perto, inclusive as confraternizações, ela nunca deixou de participar, se preocupou com o meio ambiente. Se o nosso centro, eu esqueço de dizer o nome ali na Jorge Teixeira, não está arborizado hoje, não é culpa dela. Ela distribuiu mais de 1000 árvores. Mais de 1.500. E eu aproveitei a oportunidade, ela nos cedeu 100 mudas e nós plantamos na nossa entidade, está lá em pé, as árvores. Que maravilha. Tá? Então, assim, são pessoas de grande relevância que estão hoje usufruindo das suas aposentadorias, que contribuiu demais para o judiciário. Então, se eu for aqui elencar e dizer tudo que eles fizeram, nós vamos perder muito tempo e eu falo demais. Obrigado pela oportunidade. Parabéns. Obrigada. O Antoninho lembrou algumas realizações do desembargador Cândido, né? Essa do oficial de justiça, eu tinha visto lá no documentário, que é uma inovação maravilhosa, né? Eu venho do Mato Grosso. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele tinha um modelo de remunerar o oficial muito diferente. E quando eu vim para a magistratura aqui de Rondônia, eu vi esse modelo aqui e vi como funcionava. Não sabia que era o senhor que tinha sido um dos pais desse modelo que funciona, ideia, né? Dessa ideia que funciona tão bem. Eu não sei se tem mais alguém da plateia. Nós temos aqui o doutor Zé Augusto, que gosta de falar bastante, a doutora Carol, o doutor Sérgio. Zé Augusto aí. Um amigo querido, Zé Augusto. Não gosto de falar muito, mas sou tímido, mas não posso deixar de fazer um registro em relação a desembargadoras elite. Minha chefe, minha querida chefe, por 5 anos. Meu Deus. Eu sinto até dificuldade de falar porque me emociona. Mas sou eu, não é? Um período muito importante da minha vida. Uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma preocupação no julgamento dos processos, né, uma preocupação na condução do processo. Ela sempre lembrava a gente de que por trás na época, processos físicos, né, ela sempre nos lembrava que por trás daquele monte de papel tinha uma vida, né, tinha um interesse de uma pessoa, tinha liberdade de uma pessoa que estava sendo questionada ali, né? Então, assim, ela sempre teve muita preocupação com isso.
deu conselhos que eu carrego até hoje comigo. Às vezes eu, na arte solitária de julgar, que o senhor sabe bem o que é isso, eu às vezes me pergunto o que ela faria se estivesse ali no meu lugar. Que assim, sem falar na importância que ela tem por ter contribuído tanto em me entusiasmar a fazer concurso, como ajudar, permitindo que mesmo trabalhando eu estudasse para concurso, né, eu viajasse para fazer concurso, e me cobrava como uma mãe mesmo, como é que estavam os estudos, e sempre tinha uma palavra doce para falar quando o resultado do concurso não era o esperado. Então, assim, uma pessoa que marcou muito a minha vida, e, como eu disse, de uma sensibilidade incrível, e, já que estamos falando de história, ela deve se lembrar de um dos julgamentos, juridicamente nem foi o mais difícil, mas foi o mais trabalhoso, que foi de um episódio triste no estado de Rondônia, que foi do massacre de Curumbiara, que quando aquele processo aportou no gabinete, a gente sentiu vontade de chorar, porque era um processo, assim, a gente sabia que era muito complexo, porque era processo com muitos réus. Se salvo engano, ele tinha mais de 50 volumes. A gente estudava aquele processo em pé para conseguir ver. Foi mais de mês trabalhando naquele processo, que é 3 meses. Que a desembargadora ficava de manhã, de tarde, às vezes entrava pela noite, preocupada com aquele processo. Foi um processo que deu um voto de mais de 150 laudas, que eu não sei, não me recordo, mas acho que o julgamento não foi concluído em um único dia. Mas, assim, mesmo nessa complexidade, eu ajudei nesse processo. Ela tinha preocupação com cada um dos réus, de saber, de ler cada prova, de procurar cada detalhe no processo para ter a certeza de, quando levasse a julgamento, estava fazendo da melhor forma possível a justiça. Então, assim, sempre foi uma marca registrada dela, me marcou profundamente. Eu acho que não teria uma pessoa melhor para me ensinar no direito o que eu sei hoje. Né? Grande parte do meu aprendizado eu ainda carrego do que eu trouxe com ela. Então, assim, a gente vê que são, tanto ela como o desembargador Antônio Cândido, são pessoas que têm muita importância na história do Poder Judiciário. E é por isso que o Poder Judiciário de hoje é um Poder Judiciário reconhecido nacionalmente. Porque quem iniciou ele são pessoas trabalhadoras e cientes da sua responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, Zé Augusto. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na turma recursal. E isso tudo que ele fala da senhora é o que ele faz lá, essa preocupação com cada caso. Então tá aí a origem, né, Zé Augusto? Realmente. Ele é um cara preocupado com cada caso, com uma solução justa para cada demanda que é ali aportada. E ele é um excepcional juiz que eu admiro e está aqui. Descobrimos de onde vem isso, né, desembargadora? Eu acho que, na verdade, o doutor Augusto já tinha todas essas qualidades e encontrou ressonância no nosso gabinete. Né? Tinha pessoas maravilhosas, como a doutora Noêmia, que trabalhou conosco, nos acompanhou, pessoa altamente equilibrada. Aliás, o desembargador Cândido tem muita importância sobre isso, sobre a montagem do meu gabinete, porque ele foi muito especial, muito especial. Eu não disse isso, não sei se vamos chegar lá, mas o Ministério Público, eu tenho que terminar essa história com ele aqui, porque é grande, a nossa história é longa, né? Então, eu quero muito agradecer essa pontuação feita pelo doutor Augusto. Ela revela as nossas verdades. E esse processo que nós trabalhamos juntos foi um processo que marcou as nossas vidas e a vida das pessoas que estão envolvidas ali, né? E foi um processo que eu até tive que me aproximar de algumas das vítimas, porque elas me buscavam e eu tinha que consolá-las para dizer que não tinha outro jeito, que era aquilo, mas que nós precisávamos orar, botar o joelho no chão e pedir para Deus qual é a melhor forma que nós vamos resolver isso. E eles passaram bem, quer dizer, algumas delas, né, por mim, mas ficaram anos me procurando, mas na realidade procuravam um consolo, uma palavra e você, do lado humano que nós temos, todos nós temos que ativar isso,
em favor daquelas pessoas. Porque você não pode ser diferente, tem que ser assim, não é? Então foi muito interessante, eu fico muito grata e fico muito feliz, assim, sabe? Uma ressonância de sentimento muito grande ouvir essas palavras doces do Augusto, que me trazem tantas lembranças do nosso trabalho em conjunto, que mostrou muito a solidariedade do nosso gabinete, né? Muito. E todos, né? Tem o Sérgio aí, tá aí o Sérgio também. O Sérgio trabalhou muito conosco também. E eu acho que eu tinha um gabinete coeso, um gabinete assim, uniforme, eu posso dizer, uníssono, solidário. Ninguém ficava escondendo uma decisão da outra, um do outro. Sempre um procurava, como é que a gente faz isso? Antes de virem falar comigo, isso, sabe? Ouviam os outros, consultavam votos antigos para ver como é que nós podíamos nos sair melhor nas decisões judiciais, né? Primeiro que eu vinha do Ministério Público, e para mim o julgar era uma questão tão grave, tão diferente, tão pesada, que eu dizia, meu Deus, se ela é a mais nobre de todas, que é julgar, como você vai julgar o próximo? E essas minhas preocupações nos processos judiciais criminais, né? Esses pesavam muito, como pesavam. E sempre que a gente podia, a gente estava melhorando a pena de algum que considerasse, dentro do teu sentimento, muito elevada para um réu primário. E eu fazia isso, porque o julgar, você não vai julgar a pessoa, ele pode ser o pior bandido do mundo, mas você tem que abstrair do seu pensamento o julgamento daquela pessoa. Nós vamos julgar o que então aqui? Nós vamos julgar o fato só. É assim que dizia São Tomás de Aquino, né? Vamos julgar o fato, esquece que ele é bandido, esquece, vamos julgar o fato. E vamos botar uma sentença justa aqui. Então, eu fiz muito isso, a questão de reduzir pena, porque eu achava muito alta. Algumas que passaram, algumas, né? Não todas. E por aí fomos, e é por aí que nós... Eu fico muito feliz de ter aqui o Augusto e o Sérgio conosco aqui. E dizer para vocês que essa convivência é sempre uma troca, né? Eu costumo dizer que vocês trazem muitas coisas para nós, não é? Os nossos servidores trazem muitas coisas importantes para nós. Eles são o nosso esteio. Nós somos solidários, nós somos um, né? Nós somos um. Então, eu penso assim, que nessa unicidade, acho que a gente deve prosseguir. Sempre na vida, em toda circunstância, né? E outra coisa que o desembargador do Cândido falou aqui, que é muito importante, é o exemplo que um amigo dele deu para ele, os conselhos, né? Seja verdadeiro. Não sustente uma coisa que você não pode, não diga que é uma coisa que você não pode sustentar lá na frente, porque pesa sobre você. E isso é muito ruim, as coisas que você tenta sustentar que não são verdadeiras, não é? Tudo em relação ao julgamento, em relação à própria vida. E é assim. E os sentimentos fazem parte da gente, né? Fazem parte, você tem que julgar. Bom, a razão diz isso. A razão diz isso. Mas a gente tem que falam, né? A sentença é um sentir do juiz, né? Ele tem as leis para o guiar, para guiar. Mas ele precisa ter esse olhar humano na hora da decisão, né? Eu não sabia que o São Tomás de Aquino que tinha dito isso, né? Mas esse olhar para o julgador e para quem assiste, nós vivemos um tempo de julgamentos rápidos, né? Isso. Eletrônicos. Eu digo, as pessoas que estão nas redes sociais, às vezes elas, por um fato em si, ela já julga, já decide, já condena. Tudo é julgado imediatamente. O judiciário tem um tempo diferente para isso, né? E isso que a doutora traz, eu não sabia que era uma coisa tão... milenar, né? Uma sabedoria tão antiga, né? Que uma das coisas que nós juízes fazemos é não julgar o indivíduo, né? A gente julga o fato que é colocado. E às vezes na rede social a gente é tentado, esse é bandido, não merece nada, né? E quando na verdade, se nós fizermos isso, a gente está fazendo algo que a nossa Constituição... Você já julgou. E diverso do que a lei orienta para a gente fazer, né? A gente não vai estar dando para essa pessoa o direito de se defender, a gente está julgando a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela fez. Então nós temos problemas aí e o judiciário às vezes é incompreendido por causa dessas questões. Mas eu vi aqui que nós tivemos esse momento legal com as pessoas que estão aqui conosco, né? Pessoas que participaram da vida
dos senhores. E eu queria também aqui, não sei se mais alguém da plateia queria fazer mais alguma participação, doutora Karine, nossa ou alguma pergunta, tá né? aqui, a Carol, o Sérgio, né? A Érica. Se vocês resolverem, vocês dão uma sinalização para a gente, que a gente abre o espaço aí para vocês. O Sérgio, olha lá o Sérgio. Em primeiro lugar, aqui agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse projeto, Magistrados para Sempre, né? E a oportunidade de estar aqui hoje fazendo algum relato ou pergunta engrandece cada vez mais a linha do Poder Judiciário. E aqui, no meu caso específico, eu só estou aqui em razão do Dr. Augusto, né? Porque eu trabalhava com o desembargador Sérgio Alberto Nogueira de Lima, hoje já falecido, e aí o Augusto passou no concurso para a magistratura, e a desembargadora de elite mandou me chamar, e falou, olha, só tem uma opção, ou trabalhar comigo, ou não trabalhar comigo, mas a sua opção é essa. Eu sei que o desembargador Walter de Oliveira também... Acho que a primeira opção era melhor, né? O desembargador Walter de Oliveira está te cercando por aí, porque o Assir também tinha passado no concurso, e ele era assessor do desembargador Walter. Mas eu cheguei primeiro, tal, né? Vamos... E aí ela falou, olha, eu tenho certeza que você vai adorar trabalhar comigo. Aqui é uma família. Ele estava disputado, né? Ele estava disputado. Não é questão, não é nem disputa, é que realmente eu acho que o tribunal era muito pequeno e o desembargador Sérgio ele tinha acabado de se aposentar, ou ele estava prestes a se aposentar, e ele vivia falando isso nos corredores, né? Que ele ia se aposentar. E como o Augusto passou no concurso, né? Eu herdei o único cargo de único homem no gabinete, né? Porque só tinha mulher lá. Era só mulher. E aí eu herdei esse cargo dele. E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a desembargadora de elite. Né? E trabalhar com ela por 10 anos. Muito tempo. Acompanhei, inclusive, até a presidência, né? Quando ela inaugurou lá o atual prédio. E... junto com o atual desembargador Robles, né, e o desembargador Francisco Borges, hoje, que eram os juízes auxiliares da desembargadora. E fizemos, né, uma ótima gestão, penso, e hoje está aí. A desembargadora vive essa parte da academia que ela sempre cultuou, né, e nos ensinou também, para poder envelhecer com mais saúde. É isso aí. Só tenho a agradecer, desembargadora, por ter dado essa oportunidade de trabalhar com a senhora e o Augusto, né? Ter passado no concurso. Foi muito especial, Sérgio. Muito obrigada. E a gente está aqui hoje com a senhora. Tá? Muito obrigado. Muito especial. Acho que nós estamos finalizando já. A gente... Faltou foi muita coisa. Mas a gente pode, eu acho... A desembargadora Elite está dizendo se a gente está terminando já. Infelizmente, o nosso tempo ele passa rápido, né? Já estamos com 1h15 de... Né? E está muito interessante. Se deixar, a gente fica aqui a manhã toda. Mas já disseram, vamos começar a caminhar para o final. Vou fazer um resuminho rápido dessa trajetória dos dois. Né? Então, o desembargador Antônio Cândido é do primeiro concurso de magistrado. Ele assume como primeira comarca Porto Velho, na unidade do Tribunal do Júri, fica ali por 7 anos, e aí ele é promovido para desembargador, né? Em que ano foi? O senhor lembra, desembargador? 90 e... Oh, meu Deus. Foi antes... Quando eu cheguei em 97 aqui, não, 93, 95... Você era presidente. Eu acho que foi promovido em 90. Em 90. Mais ou menos. Vai estar aí nos anais, mas só para ficar o registro oral dessa... né? Então, foi promovido por volta de 90, cerca de 8, 7 anos de carreira. Né? De carreira. E depois se torna corregedor. Passamos pelos cargos na corregedoria, corregedor geral.
e também fomos presidente do TJ. Do tribunal. Depois no Tribunal Regional Eleitoral também. Presidimos também o Tribunal Regional Eleitoral, antes da presidência do TJ. Eu estou dizendo para quem está nos assistindo, porque a gente tem uma esperança que esse vídeo ele vai ficar para a posteridade. Isso. E não só pessoas do direito vão assistir. Né? Então a gente está falando de alguém que conseguiu, em pouco tempo, alcançar na magistratura os cargos máximos dela. Isso. Né? Correto. E com esse momento que ele esteve nesses espaços, ele pôde fazer muitas coisas que contribuíram e fizeram com que o tribunal é o que é hoje. Isso, né? Isso. Então, o desembargador Antônio Cândido foi responsável por essa questão da produtividade do oficial de justiça, a lei do FUJU, para organizar as contas do Poder Judiciário, para ele ter um pouco mais autonomia. E temos do outro lado a desembargadora Zelite, que tem uma trajetória profissional também incrível e maravilhosa. Uma mulher da década de 70, né, que se forma em Manaus, volta para Roraima, ali trabalha por um tempo, depois vem para Porto Velho, assume o Ministério Público, aqui se torna procuradora de justiça, que é o cargo máximo do Ministério Público, lá dentro ela se torna corregedora de justiça, procuradora-geral do Ministério Público, que é a chefe máxima do Ministério Público Estadual. Depois ela vem para o Judiciário, em 97, não é isso? Em 97, ela vem para o Judiciário, é o desembargador Antônio Cândido, que dá posse para ela. É a primeira desembargadora mulher do Tribunal de Justiça de Rondônia, não é isso? Isso. Se torna corregedora, presidente do tribunal, presidente do TRE. Por que a gente está falando de tudo isso e destacando a trajetória dessas pessoas? Para dizer, pessoal, que a educação permite tudo isso, né? Isso exige muito esforço, né, pessoal? Não é uma coisa... A gente fica falando, nossa, que legal, parece fácil, né? Se vocês quiserem contar um pouquinho de como que foi viver todos esses desafios da carreira, né? Como que foi passar por tudo isso, fazendo uma retrospectiva hoje, né? O que sacrificou da vida de vocês, contou. O que foi, né? Você já disse, realmente, já passamos por todos esses casos. Todos eles, né? Tribunal, aqui no tribunal, e quando o desembargador Renato assumiu, desculpa, eu posso falar? Doutor? Pode, claro. Ele me convidou para ser a corregedora, foi em 2000, né? 2000. 4 anos depois, isso. 3 anos depois, né? Isso. 2000, de assumir a desembargadoria, né? Corregedoria aqui do tribunal. Então foi muito interessante. Cada cargo desse era uma oportunidade que você teria para conhecer não só a estrutura, mas ver como é complexo e ao mesmo tempo como é simples você trabalhar. É aceitar que aquilo existe, aceitar o encargo, né? Porque o encargo não é fácil, né? Não é fácil você ser corregedora de justiça, ainda mais você vindo de um órgão como eu vim, que é do Ministério Público. Eu não sou da magistratura de carreira, né? Eu venho do Ministério Público. Mas creio que aquela carga de conhecimentos que eu trouxe para cá me ajudou a ser o que era e ter um excelente relacionamento como eu tinha com toda a magistratura aqui. E depois, que bom que ajudei o desembargador Renato, depois quando eu saí, fui para porque aqui eu fui em 2008, né? 2004, 2008. Depois foi passando a situação, fui para o TRE e depois para a presidência do Tribunal de Justiça, né? Foi muito importante trabalhar com a magistratura aqui e tivemos a oportunidade de ajudar o Poder Judiciário na inauguração, porque nós administramos o término daquele prédio que hoje está a cúpula do tribunal lá, né? Que são os desembargadores. Ali foi uma luta e aquilo a gente pode dever ao nosso querido Chico Belo, Francisco Borges, doutor Francisco Borges, foi um juiz magnífico que ajudou muito. Se não fosse ele, eu acho que a gente não teria. Era um dinamismo frequente, ele estava por conta daquilo 24 horas para que nós pudéssemos inaugurar ainda durante a nossa administração. E eu me lembro, eu estava conversando com os colegas aqui antes, uma coisa que eu ainda não vi ali nos anais históricos é a inauguração daquele prédio. É muito importante que aquilo se perpetue e que esteja na memória das pessoas, porque nós tivemos a oportunidade de homenagear
cada membro do tribunal, naquela oportunidade, foi chamado e, né, feitas as respectivas observações a respeito, porque são desembargadores que também lutaram por aquilo lá. Então, todos mereciam uma homenagem. Eu acho que isso é bom que fique registrado. Que bom, sabe? que legal, que Então, legal. Desembargador, sim, fizemos uma retrospectiva rápida de como que foi essa trajetória do senhor, né? correto. E depois dessa retrospectiva e a desembargadora falando do prédio aí, me veio à cabeça alguma coisa a respeito desse prédio também, né? Salvo o melhor juízo, né? Falar, Como que começou esse prédio, esse terreno, né? Olha, esses eventos que é para exatamente permanecer na história, para que permita que os mais novos relembrem e conheçam como é que foram os tempos antepassados e os atos, e como tudo aconteceu, eu acho de uma enorme importância isso. E quero elogiar aqui a presidência do tribunal, a escola e todos os demais órgãos e pessoas envolvidas nisso. Quero de coração parabenizar, porque realmente, se não houver história, não haverá conhecimento, não dá para saber o que aconteceu. Mas assim, quero acima de tudo marcar o seguinte: graças a Deus, quando na corregedoria e quando na presidência do tribunal, conseguimos congregar muitos amigos, uma equipe coesa de amigos que, em momento nenhum, permitiriam que eu fosse, por exemplo, prejudicado ou apunhalado ou qualquer coisa parecida. Então, isso sempre me confortou muito e eu tenho que agradecer a todos aqueles que comigo participaram e trabalharam. Todos, juízes, membros do Ministério Público, servidores, enfim, todos. Me recordo aqui, por exemplo, quando falo do Dr. José Augusto, e penso que, não que tenha que ficar marcando, mas me permitir que talvez ele falasse de novo, não, talvez não precise. Mas colega dele foi assessor comigo, assistente de gabinete, o Dr. Jesualdo, muito amigo do Dr. José Augusto. Né? Que é promotor hoje. Que é promotor Sim, hoje. Um ótimo né? promotor, né? Passou, fez o concurso lá e foi para lá. Mas assim, uma figura extraordinária, super amigo, né? Que conjugava, trazia as notícias, acompanhava a carreira do Dr. José Augusto. Sempre plana, belíssima também. Mas, enfim, aí tivemos passagem no eleitoral, né? Essa passagem, por exemplo, do oficial de justiça, o Antoninho lembra bem, citou aí, havia uma reclamação geral, os desembargadores elite, o doutor Aldazeran, senhores presentes, no sentido que o oficial de justiça apanhava um mandado para cumprir e corria atrás do advogado para, quem sabe, praticar alguma coisa indevida, mas querer dinheiro para viabilizar o cumprimento. Para viabilizar o cumprimento. Né? E isso ficava... Né? Então, eu cheguei na reunião com os oficiais de justiça dizendo que o oficial de justiça era uma pedra no sapato. O pessoal não gostou muito. O pessoal não gostou muito. Reclamam até hoje. O desembargador Antônio Cândido disse que o oficial de justiça era uma pedra no sapato. Mas daí, nós chegamos a começar por aí para depois instituir a tal gratificação de produtividade. O oficial de justiça vai a primeira vez atrás do cidadão no endereço, não encontra, ganha uma produtividade. Sim. O deslocamento. É o custo do deslocamento. Vai lá a segunda vez, terceira vez e cumpre o mandato. A gratificação é maior. Então, isso hoje eu fiquei sabendo que essa gratificação de produtividade funcionou bem e funciona nos melhores estados que introduziu essa situação do oficial de justiça. Porque o oficial de justiça não tem hora para cumprir, não tem horário, não tem hora para chegar, hora para sair, ele está solto. Se ele não tiver produtividade, fica difícil de você aferir e ter esses bons resultados que se tem hoje. Sim. A verdade é essa. Uma segunda coisa, por exemplo, que foi falado aqui, é essa questão do FUJU. Quando nós passamos na corregedoria e na presidência do tribunal, se falava do FUJU. O que foi o FUJU? Instituiu uma gratificação prevista no Código de Organização Judiciária, nós tivemos grande participação, no sentido de que o judiciário não ficasse na dependência de receber verba específica para reformar determinada vara, determinado prédio, determinado fórum. Então, hoje existe uma verba, um fundo específico para esse aparelhamento, graças a Deus, que tem resolvido N problemas. Né? Então, foram conquistas. O Antoninho lembrou também de uma situação de que quando a gente assumiu o tribunal, existia o tribunal pequeno, poucos servidores.
existiam 50 cargos que estavam em Brasília, que estavam no Brasil afora, cedidos pelo tribunal, servidores trabalhando fora. 50? 50 aproximadamente. Aí eu fui no pleno, falei, o pleno não queria aprovar, não queria discutir. Falei com outros assessores, falei com todos os assessores, e ninguém tinha uma solução pronta, o que fazer? Então eu falei assim, olha, eu vou fazer uma exposição, levo ao pleno, aprovo e vamos tentar consertar. Dito e feito, fizemos uma exposição levando para o pleno teve que se manifestar. Teve que se manifestar, votaram no sentido de que implementasse a medida de fazer voltar esses quadros. Hoje ainda o tribunal tem juízes e funcionários destinados a alguns órgãos importantes do judiciário. Isso também é necessário. O que não pode é haver o exagero. Perpetuar. Né? Então, a coisa tem que ter um balanceamento. Equilíbrio. Graças a Deus que fizemos isso. Eu vou contar um último episódio aqui que eu acho pitoresco da minha carreira. Eu estava no TRE e estava se criando o município de Buritis. E aí teve uma votação, cria ou não cria? Havia essa dificuldade e ainda hoje tem um dispositivo para não criar mais município, porque o município é despesa para os cofres públicos. E aí o Buritis estava lá, eu presidindo a sessão do TRE, e estava 3 votos sim, 3 votos não, na criação do município de Buritis. E eu era o presidente e tinha que dar o voto de Minerva. E eu decidi pela criação do município. E aí passaram-se os anos, eu já estava aposentado, aposentei em 2001, 2002, veio o município de Buritis, um vereador lá que queria colocar o nome da avenida principal de Buritis, que se chama Avenida Porto Velho. E queria transformar em Avenida Desembargador Antônio Cândido, homenageando que eu teria dado um voto decisivo para a criação do município, etc, tal e tal e tal. Se não era o senhor, o município não existia. Não existiria. Aí, chegar tanto tal, o vereador me telefonou e disse, olha, muitíssimo obrigado, que Deus lhe pague, marca o dia, combina tudo, que aí estarei. Assim, meio assim, né, colhido de surpresa pela notícia e tal, mas que estava aprovado. Aí foram constatar que o Antônio Cândido está vivo. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E que estando vivo, não pode receber homenagem. Aí que revogaram e a Avenida Porto Velho continuou sendo a Avenida Porto Velho. Mas melhor assim, né, desembargador? Melhor assim. Eu quero continuar mais vivo outros tantos. Mas eu estou com 74. O homem no Brasil não vive 140 anos, mas que seja prolongado. Não, e com essa jovialidade toda, os dois, inclusive, né? Mas então, a desembargadora, só para finalizar agora, falou do julgar. O julgar, dizem as boas línguas, que se julgar fosse tão fácil, ou fosse tão bom assim, é ótimo, é para lá de bom. Só que, dizem também, Deus não chamou para ele julgar, porque a ele deveria ser reservado julgar, porque não tem defeitos. Se Deus julga, palavra final. E o homem não consegue ser sem defeitos. Então, às vezes, não julga tão bem. Mas nós aqui na Terra não temos como recorrer, o homem tem que julgar. Então, que seja o homem. Que seja o homem. Que seja o homem a julgar. Que seja o melhor. E aí vem um segundo princípio que vem completar esse primeiro. Primeiro, a lei. Então, matar alguém é pena, não, você vai julgar. Está errado ou está certo? É culpado ou inocente? Né? Então, a lei. Se não tiver jeito de resolver pela lei, diz os doutrinadores e os sábios e os doutores, que aí você pega pela justiça. Né? Não tem jeito de aplicar a lei, justiça. É certo, é errado. Culpado, inocente. Pode, não pode. Justiça. Faça justiça. Eu tinha um lema do seguinte, porque eu fiquei mais na esfera criminal. Chegava o processo para julgar, a assessoria preparava o relatório, etc. Tal. É caso de absolvição. Então eu diria o seguinte, olha, sempre você pega um processo criminal, em especial, e vê assim, dá para absolver? Ah, não dá para absolver. A prova é tão tranquila, não dá para absolver. Então, bora condenar, vamos dosar a pena. Sim. Né? Mas então, lei e justiça juntos. Sim. Lei e justiça juntos. Dá para absolver? Não dá. Então tem que condenar, vamos condenar. Mas primeira coisa, o bem. Dá para absolver? Não dá para absolver.
E outra, foi falado aqui, eu quero confirmar, essa situação que as desembargadoras elite, o doutor Adosian também se reportou, o fato, vem para a gente julgar o fato. Às vezes a lei manda você se conferir os antecedentes, etc. Mas o fato vem em primeiro lugar. Gente, eu quero agradecer de coração a todos. E a vida é maravilhosa. Que a vida é maravilhosa. Que a vida é maravilhosa. Pena que é curta. Mas olha, sou grato e estarei à disposição do Judiciário Rondoniense, das associações, dos colegas magistrados, dos servidores, dos sindicatos, enfim. Quero ter 1 milhão de amigos. Muito obrigado. Eu que agradeço, desembargador. Desembargadora? Pois é. Na mesma linha dele, quero agradecer muito à escola e aos colegas que me formalizaram esse convite. Achei uma ideia excepcional, que continue esse projeto, né? A gente não sabe quando é que ele vai ser divulgado, esses vídeos e tal, mas que nós possamos realmente ter cumprido os objetivos, que é registrar os fatos e, de repente, uma mensagem especial para os nossos colegas magistrados e para aqueles que pretendem ser magistrados também. O julgar, como o desembargador Cândido está dizendo, não é fácil, é uma missão dificílima. Primeiro porque nós somos falhos, depois porque o fato nem sempre é tão simples para você. A circunstância dele é que vai determinar como você vai se haver no caso. E se lembrar, nós devemos nos lembrar que nós, estudantes, queridos interessados na carreira da magistratura, os juízes ainda principiantes, o julgar, você o faz como representante do Estado, como uma parcela do Estado, como Estado. Você é um Estado, você é impessoal, não é? É impessoal. Vamos nos abstrair disso para nós julgarmos o fato. Mas, após isso, vamos ver, como o desembargador disse, a lei primeiro, vamos questionar, não cabe aqui, mas vai caber aqui, não cabe aqui dentro da justiça, vai caber na equidade. Nós vamos para a equidade e assim vamos, de sorte que as decisões pareçam ou sejam o mais justas possível, não só aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus também, porque Ele está aqui dentro, está dentro de você. E é assim que devem ser, humanas e usando do princípio da equidade também, sempre que não for possível usar os outros. Eu acho que é isso, doutor Adosian. Muito obrigada, é uma gratidão profunda por nós estarmos aqui e ajudarmos a registrar esses fatos que são tão importantes para o Judiciário de Rondônia. Obrigada. Então é isso, gente. O programa Magistrado de Sempre tem esse propósito. A gente teve duas personalidades especiais para o tribunal e com a história deles, a gente aprendeu lições para a vida. Eu não sei vocês, mas eu consegui extrair desse bate-papo algumas lições que eu vou carregar comigo, A importância de fazer amigos, o valor da educação, A crença que nós temos que ter na capacidade de vencermos desafios, apesar das dificuldades. Vocês puderam ver a história de cada um deles, quanto de desafios eles tiveram que enfrentar, O desembargador Cândido passou por uma perda quando ele era muito criança, E ele superou essa perda, seguiu adiante, se esforçou, chegou onde chegou, não foi cruzando o braço não, foi trabalhando, estudando. Desembargadoras elite de igual forma, Passou por grandes desafios. Ela contou um pouquinho da perda, do que foi, mas ela não esmoreceu, ela seguiu e depois disso ela fez muito, E ela se tornou mãe de muitos. Mãe de muitos. Que ela é uma inspiração, ela, o desembargador, mas eu às vezes falo bastante da desembargadora porque deixei para o final até, eu participei, ela foi quem foi da minha banca e eu tive o prazer de conhecê-la já desde essa data, E ela sempre teve esse olhar, Esse olhar humano, compreensivo com todos nós e eu acho que essa é a lição para a gente, que o que a gente tem que aprender da vida é isso, A vida é maravilhosa, ela é desafiadora, mas se nós estamos dispostos, a gente consegue alcançar os postos que eles chegaram. Se a gente crê na verdade, fazer bons amigos, estudar bastante. Então, que fica essa lição do magistrado de sempre para todos nós. Um agradecimento a todos os servidores que nos apoiaram,
o desembargador Raduan, nosso diretor, a doutora Karina, nossa vice-diretora, e participar desse projeto é maravilhoso, né? Porque a gente aprende muito. Então, um abraço para todos, até a próxima!